Vítimas de acidente na BA-001 em Porto Seguro são enterradas. Uma mulher passageira de uma caminhonete e 2 irmãos adolescentes que estavam de bicicleta e foram atropelados pelo veículo. Pedestres e motoristas reclamam da falta de manutenção na pintura das faixas de pedestres em Ilhéus. A gente atravessa uma pista dessa aqui porque a gente já está vendo já o lugar da faixa. Mas está vendo que ele está se apagando já. Muitas vezes a gente fica dando com a mão, esperando os carros passar, porque se a gente insistir, nós somos atropeladas. Verão mais quente, faltando ainda quase um mês para a estação, calor se espalha pela Bahia, que deve ter este ano temperaturas mais altas que o normal. Boa noite. A gente começa essa edição falando do acidente que matou 3 pessoas na BA-001 em Porto Seguro. As vítimas foram enterradas agora à tarde. Uma mulher, passageira de uma caminhonete e 2 irmãos adolescentes que estavam de bicicleta e foram atingidos pelo veículo. Os irmãos Isaac Souza de Jesus, de 12 anos, e William Lucas Santos de Oliveira, de 16, seguiam de bicicleta pelo acostamento da BA-001, próximo ao povoado de Vale Verde, quando foram atingidos por uma picape branca que invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem. As marcas de frenagem na faixa oposta ainda eram visíveis na pista. O impacto foi tão forte que os adolescentes foram arremessados a uma distância média de 30 metros e morreram na hora. É uma perda grande para nós todos, né? Porque eu perdi um amigo assim, com uma tragédia dessa, muito doída, muito é para a mãe dele também agora, né? Sofrendo muito, a mãe, coitada. 2 filhinhos que ela tinha, aconteceu uma tragédia dessa, né? O acidente aconteceu ontem por volta das 6h30 da tarde. A bicicleta ficou completamente destruída. Os corpos dos 2 irmãos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Porto Seguro. A mãe dos adolescentes estava inconsolável e não quis dar entrevista. Os ocupantes da picape que teria provocado o acidente, Nelson Cardoso Filho, de 25 anos, e Macline Portugal Dourado, de 28 anos, foram trazidos aqui para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Infelizmente, Macline não resistiu por conta da gravidade dos ferimentos. Testemunhas contaram à Polícia Rodoviária Estadual que ela foi arremessada do veículo, pois estava sem um cinto de segurança. Se foi arremessada, tudo indica que estava sem cinto, sim. Quando está com cinto, permanece no local, né? A Macline era uma pessoa assim, uma menina sonhadora, pessoa com tudo pela frente, futuro brilhante, né? Infelizmente foi cefada a vida por um acidente, né? Só Deus para consolar minha prima. Eu, nesse exato momento, não sei nem quais as palavras que eu posso estar usando, porque a perca é muito forte, é muito grande. O corpo de Macline também foi encaminhado para o DPT de Porto Seguro. Após a liberação, o velório e o enterro foram realizados em Eunápolis. Os 2 irmãos foram enterrados por volta das 4 da tarde no cemitério Jardim da Saudade, em Veracruz, distrito de Porto Seguro. Não há informações sobre o estado de saúde do outro passageiro da caminhonete, que está internado no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. 10 trabalhadores rurais que atuam em um viveiro de produção de mudas de eucalipto foram encaminhados para o Hospital Regional de Eunápolis hoje pela manhã, após um acidente na BR-101. Foi hoje por volta das 8 da manhã, no trecho conhecido como Curva da Sapucaieira, a cerca de 6 quilômetros de Eunápolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão bateu na lateral do ônibus que transportava mais de 50 trabalhadores rurais. A maioria socorrida para o hospital se feriu com estilhaços dos vidros do ônibus, enquanto outros 3 precisaram realizar exames de raio-x e passar por consulta e avaliação com ortopedistas. Mas ainda bem, nenhum funcionário da empresa corre risco de morte. Nossa produção não conseguiu contato com a empresa responsável pelo ônibus e não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão envolvido no acidente. E ainda falando de trânsito, tanto para pedestres quanto motoristas, todos estão reclamando da falta de manutenção na pintura das faixas de pedestres em Ilhéus. As sinalizações estão bastante apagadas em vários pontos da cidade. No bairro Pontal, na Avenida Lomanto Júnior, em Ilhéus, região movimentada e com alto fluxo de veículos, faixas de pedestres apagadas.
Na Avenida Soares Lopes, uma das vias mais frequentadas da cidade, 1, 2, 3, 4 faixas apagadas. Isso porque não contabilizamos outras. Muitos pedestres contaram que se sentem inseguros diante dessa situação. A gente atravessa uma pista dessa aqui porque a gente já está vendo já o lugar da faixa, mas está vendo que ele está se apagando já. É uma vergonha, uma falta de respeito para com os pedestres. Também tem motorista que não respeita a faixa de pedestre. O pedestre está em cima da faixa, eles também não obedecem. Seu Antônio parou na faixa, mas sinalizou para o motorista. É muito importante isso, as pessoas sinalizarem, para o motorista ter consciência que deve parar para que os pedestres possam passar. Para quem dirige diariamente, o desafio é conseguir enxergar algumas faixas de pedestres. O passageiro vai atravessar sem ver e às vezes a gente também não vê. Atrapalha, de qualquer forma atrapalha. Nós fizemos uma parada aqui na Avenida Soares Lopes, em um dos trechos mais movimentados da cidade, especialmente à noite. Eu vou tentar fazer uma travessia segura, o motorista percebeu, mas a faixa de pedestre está bem apagada, como vocês podem ver. Agora, por conta do horário e das altas temperaturas, a gente observa que a movimentação de pedestres por aqui diminui. Mas quem conhece essa realidade reclama do problema. É um problema muito sério, porque muitas vezes a gente fica 10, 15 minutos dando com a mão, esperando os carros passar, porque se a gente insistir, nós somos atropeladas, principalmente nós da melhor idade. À noite a situação ainda fica pior. Está sem segurança, as pessoas estão se arriscando. Tem hora que os caras param, aí atravessa, tudo bem, o cara é obrigado a ele, tudo bom. A faixa está meio complicada, então a gente precisa dela e urgente, não é muito demoroso. O diretor da Sutran disse que já existe uma previsão para resolver essa situação. Já está em fase de conclusão a licitação de sinalização horizontal, que é essa pintura, e também a sinalização vertical, que são as placas. Já foi decretado o vencedor, está em prazo de recurso, ou seja, se alguma empresa que participou do certame quiser impetrar algum recurso contra o resultado, eles vão ter 5 dias úteis e após isso, caso ninguém entre com recurso, a gente vai poder assinar o contrato e emitir a ordem de serviço para que a gente possa fazer essa requalificação de toda a sinalização horizontal e isso inclui as faixas de pedestre. Na zona sul de Ilhéus, as faixas foram pintadas recentemente. O trânsito está um pouco mais lento, logo no início da BA-001, por causa da implantação de faixas elevadas. De acordo com a prefeitura, houve um atraso, mas a obra está avançando. A gente achou mais prudente fazer metade, porque a via ficando fechada durante 10 dias, já colocando fluxo para as laterais, ele não conseguia esse fluxo ser absorvido pelas faixas laterais. Por isso que houve esse pequeno atraso. Mas nós já estamos agora aqui invertendo o fluxo da via, os carros já vão estar passando pela metade da faixa elevada que foi construída e a gente agora vai fazer o corte da pista para que amanhã seja já concretada, para que nos próximos 10 dias possa acontecer a cura e a gente fazer a pintura dessa faixa nova elevada e a gente liberar o tráfego. E aí a gente já vai partir para as outras áreas no centro da cidade, onde também vão receber as faixas elevadas de pedestre. O Centro de Controle de Zoonoses de Itabuna faz um alerta para quem cria gatos com acesso livre à rua. Alguns casos de esporotricose, uma dermatite comum em felinos, foram registrados na cidade, especialmente no bairro Jardim Primavera. Esses gatos que estão no Centro de Controle de Zoonoses de Itabuna já estão bem melhores do que quando chegaram. Eles foram infectados por uma doença chamada esporotricose. A doença é contagiosa e é transmitida por um fungo. Ela se manifesta como uma dermatite e pode atingir humanos, além de outros animais. Porém, é mais recorrente e fatal em felinos. Muita gente ainda não conhece a doença. Eu já vi que está tendo casos na região de alguns gatinhos que estão com parece que é uma feridinha, né? Aí eu já ouvi falar, mas assim, não tenho uma noção exata do que seja, não. Basicamente, feridas, e aí eu digo feridas bem feias, ulceradas, sanguinolentas, na pele, pode estar distribuídas no corpo e principalmente na face do animal.
além da pele, são intensos também nas vias respiratórias dos animais. O Centro de Controle de Zoonoses pede uma atenção especial para os gatos criados com livre acesso à rua. Aqui, no bairro Jardim Primavera, por exemplo, foi identificado um número maior de ocorrências da doença. É que por aqui as pessoas têm o costume de alimentar cães e gatos que vivem na rua. E segundo os veterinários, essa prática acaba atraindo indivíduos infectados. Na localidade encontramos vasilhas para comida e água na rua para alimentar os animais. E até essa casinha na praça do bairro. Principalmente com o hábito de arranhadura dos animais, eles acabam contaminando as unhas com o fungo. E quando ele tem contato com outros animais estranhos na rua, através das brigas que são comuns por território, por fêmeas, por alimento, eles nessa briga arranham uns aos outros e dessa forma contamina com o fungo, fazendo a transmissão ser maior. Segundo a veterinária do CCZ, os casos têm recebido a atenção da unidade. Nós estamos disponibilizando o teste gratuito para identificação, e confirmação da doença. Até o momento recebemos 11 denúncias e investigamos. Dessas 11, 9 foram positivas para a doença e 2 foram casos descartados. Ainda segundo a veterinária, a esporotricose tem cura, mas precisa ser tratada rápida, porque é extremamente debilitante e contagiosa em gatos. Quando é um animal que tem tutor e a pessoa está disposta, a gente fornece a medicação, a pessoa trata em casa. Quando é um animal de rua, a gente recebe esse animal, trata aqui mesmo no Centro de Zoonoses. Ainda dá tempo de você votar na foto que vai compor aqui o cenário do BATV e também do Bahia Meio Dia. O concurso A Foto do Estúdio, olha aqui as fotos finalistas, você pode conferir as 3 finalistas aqui do Bahia Meio Dia e as 3 finalistas do BATV, todas muito belíssimas. A votação, pessoal, é até quinta-feira, dia 30, você acessa o nosso portal g1.com.br/Bahia e vota na sua foto favorita. Uma que vai compor o cenário aqui do BATV e a outra que vai compor o cenário do Bahia Meio Dia. As fotos estão bem bonitas e a sua votação, o seu voto é fundamental para a gente concluir esse projeto que tem a participação do público de casa. Portanto, acessa o nosso portal g1.com.br/Bahia. A seguir, tem as notícias